E aí, gente, o que podemos dizer deste episódio? Teve umas coisinhas interessantes, mas teve umas que, né, tinham chegado as mudanças em relação ao livro que podiam ter sido lidadas de um jeito melhor, sabe? As desculpas para tentar, sabe? Bom, vamos pro par, não quero só. Vamos começar pelo início do episódio. Tá, começa ali os Hightower, né? Entrando em Doverton e os caras botando soldados dentro das casas. Por sinal, você me lembrou, né, porque que ela vai na Revolução, né, dos Estados Unidos, né, os ingleses botaram soldados nas casas. Bom, tanto que tá na Constituição, né, não bote soldados, né, soldados aquartelados nas casas, ou assim, né, tá na Constituição, né. Acho que a Constituição, né, nada independente, na Constituição deles. Porque isso aí aconteceu, né, de botar soldados nas casas. Os caras não gostaram. Então, aí o legal, né, lembraram aí, ó, que o Boris, né, tinha prometido a aliança, né, o Boris lá, o barato, em troca de casamento lá do Aemon com uma das filhas dele. Que, por sinal, nunca deram motivo de até por que o casamento não foi realizado de uma vez, entendeu? Sabe? Por que o casamento. Até não sei por que os filhos da Renê lá não casaram de uma vez com as gurias lá do Valarion, né? Elas não estão já. Não tinham já. Não sei, a idade do casamento ali, que eu sabe, os caras já estavam disso. Mas as filhas do Barada, cara, quando mostrou, a guria já tinha nitidamente idade pra casar. Eu até falei, mas eu queria dar prima. Já, por isso, senão o Bará, o Léo, o Bará, o Boros, podia botar lá, ajuda lá, fazer todo o esqueminha e depois não vou casar, não. Sabe? Então, né, o cara podia dizer assim, pegadinha de malandro, né, bobo, né? Não vou casar, né? Então, tipo, eu já, na hora, o que eu já disse, só ajudo depois de tiver o casamento. Por que não teve casamento? No livro não tem, no livro não tem explicação de por que o casamento não saiu, e aí também não. Por isso não, que botaram o guria que nem era uma. Aí o cara, o Raimundo falou, o cara de cavalo, coisa assim, né? Aí a gente fala, cara de sapato de cavalo, algo assim. Não lembro de ter uma cara tão feia, cara. Teria que olhar a cena de novo. Mas. Isso eu considero um erro tanto do livro quanto da série, assim, tipo, porque eles dão. Por sinal, cara, o livro ainda eles têm aquela desculpa de um narrador não confiar, né? Porque é ou o cogumelo, o bobo da corte, geralmente, ou um septão lá, né? Dois narradores, assim, tipo, dizendo que septão. Então na série eles podiam botar uma desculpa, uma razão por que esse casamento não aconteceu, mas eles nunca fazem isso. Simplesmente o casamento não aconteceu. O cara não foi lá, noivou, e daí ficou por ali. O que é uma coisa besta. Besta. Os livros eles dizem que a guria virou aquelas irmãs do silêncio, algo assim. Eu não lembro se foi depois que ele. Né, depois que eu não me spoiler, né? Mas, tipo, certo é casado uma vez, entendeu? Isso é um erro. Já que a série mudou tanta coisa, que mudasse isso também, entendeu? Uma coisa assim, né? A coisa vai, não, está seguindo linha por linha, quer ser fiel ao material, fonte, até não poder, assim, o que o tempo e o dinheiro pode, os caras estão sendo. E ainda assim eu ia dizer que por isso que tem coisas que são tão que. Tu vê que é um defeito, entendeu? E não ia fazer mal no mínimo dar um motivo de por que o casamento não se realizou. Talvez até botar, tipo, que o próprio Boros tivesse. Tipo, quem sabe, né? A guerra não tá indo tão bem assim pro lado deles, quem sabe melhor não casar minha filha ali pro lado que vai perder, sabe? Mas nunca mostraram isso. Nem. Nunca deram isso aí, a entender isso aí. Entendeu? A parte dos lords da cidade ali interrogando o cara, né? O Ormond, desnecessário, porque você vai começar com a coisa pra encher uma linguiça, assim, sabe? Tipo, só pra dizer, vamos botar um episódio de 1 hora, mas, sabe? Que é uma coisa bem descartável. Se tu tiver coisa, então perde muita coisa, a princípio.
Mas acho que é só o bota, tipo, sabe aquela coisa? Não sei se o cara, o Lorde foi. Tem aquela ideia do cara covarde, do corajoso, do sem noção, entendeu? Eu diria que aí eles botaram o cara todo. Não enxerga que é nada, porra. Então, daí, nós jogávamos pela a mulher que teve, vamos dizer, né, o brilho nas bolas, né? Só que vamos combinar, a mulher foi meio que sem noção, porque se os caras quiserem, né, até nem entendi por que o Orban não matou ela. Ambos, talvez, né? Principalmente ela, já que ela foi a que deu entender. Não, nós jogávamos porque ela é rainha mesmo, sabe? Não tinha nem. O cara ainda tentou dizer que foi, pá, a gente não queria, né? Conflito aí, né? A gente não quis problema. Então, tentou tirar os deles da reta, por assim dizer, né? Tipo, de por que tomaram a decisão que eles tomaram. E a outra já não, né? Foi porque, sabe? Tipo, o que impediu os caras de pegar a espada e cortar a cabeça deles, assim, sabe? Tanto talvez ali mesmo ou na frente da praça da cidade, na frente de todo mundo. O que ia impedir, entendeu? Aquilo aí foi um baita plot armor, sabe? Quase a nível de protagonista. Sabe aqueles protagonistas de aqueles animes shonen, assim, bem mal escritos, sabe? Ficou no nível. Né? Eu me surpreendi, sabe? Pá, né? O cara não. Não, e o pior, o cara faz ele matar. O cara ele faz o guri matar o cara que só defendeu a mulher dele, entendeu? Mas os Lorde ali, o cara e a mulher ali, que peitou eles ali, que foi lá, e a mulher que, porque ela é a rainha mesmo, né? Tipo, botou que leal, né? Uma lealdade maior a Renier. Esse aí ele não matou e não fez o guri matar. Vê se pode, cara. Até podia ter. Talvez. E não sabemos o motivo. Tipo, então, a gente não sabe se os caras são. Se aquele Lorde ali é Fog, se eles são muito amados pelo povo ou algo assim, sabe? Mas se bem que também podia. Meio igual, podia mandar uma mensagem, tipo assim, ó, meu, os Lords aqui estão dançando. Se eles dançam, olha que. Imagina o que pode acontecer com você se vocês fizerem alguma safadeira, alguma coisa que não se deve aqui. Então, ó, povo, comporta-te. Se os de cima estão caindo, os de baixo, ó. A gente não hesita a matar os de cima, os de baixo a gente não vai hesitar. Já seria a mensagem. E ninguém perguntou, por que você não. Por que você poupou ele? O príncipe não perguntou. Por que você, sabe? Pra gente ter um motivo. Até pra ver você desenvolvendo então um pouquinho mais do cara, sabe? Do Ormond. Eu fico assim, what the fuck? Ele tenta dizer, mas ele disse que ele estava sendo justo, né? Tanto que quando ele fala, quando você estiver tratando com aqueles abaixo de você, você deve ser justo, mas firme. O que? Mas tecnicamente a mulher falou assim, nós juramos porque ela é a rainha, sabe? Tipo, ela deu como é que é? Dobrou a aposta na lealdade antes, que não, a Renira é a rainha, sabe? E a sua lealdade é ela que devia ser. Ou seja, eles não estariam arrependidos de jurar sobre a de tal, né? Os usurpadores. Isso seria, ó, então o cara é o justo mesmo. Então, tá, é a rainha, né? Porque o cara ainda. Pena pra traição é a morte, né? Sabe disso? Pois é, né? Mas, pô, é que a gente não queria encrenca, a gente, sabe? A gente viu só comércio, né? Então foi por medo? Não, né? Pô, sabe? O cara tava tentando se salvar o pescoço, entendeu? E a mulher pegou e abriu a boca. Mas porque assim o roteiro, sabe? Tipo. Aí, não, e o legal. Não, o legal, tá? Justo, mas firme. Depois ele pega, sabe, ele sei lá, eu achei forçado aquilo lá, vou executar o cara que bateu no soldado.
soldado é uma extensão de. Sim, mas uma extensão de mim que me trouxe vergonha, por assim dizer, né? Isso então ficou meio também forçado com aí de. Sabe? Pois é, e se achava que aquilo era justo, que era justo então matar o cara, por que, que não. Por que deixou o cara aí em público pra matar no privado? Plus, não tinha que fazer o guri ter capacidade de executar o cara em público. Porque uma coisa é tu fazer o guri ter coragem, por assim dizer, de matar no privado. Né? Ter coragem de executar. Outra coisa é ter coragem de matar com todo mundo vendo. Entendeu? Por exemplo, a Reneira não matou o Hightower, só ela, o Hightower e talvez o Daemon ou alguém, sabe? A portas fechadas. Não, ela teve que matar com todo mundo olhando para ela. E o que, que ela ia fazer? Entendeu? Tipo, viram, tipo, ó, eu peguei isso aí e cortei a cabeça do cara. Eu matei um, sabe? Eu não tive misericórdia do cara. Não dei nem oportunidade, tipo, vai pra muralha ou algo assim, sabe? Por sinal, pois eles nunca dão oportunidade pra alguém ir pra muralha, né? Porque eles podiam botar pro cara, né, do que bateu um soldado aí pra defender a mulher, vai pra muralha, sabe? Eles nunca dão ir pra muralha, né? Eu acho que só na primeira temporada, eu acho que uns criminosos lá, que o Damon dá a oportunidade pra eles ir pra muralha, aparece uma feliz, né? Vocês podem ir pra muralha. É impressionante, mas nunca deixam ninguém ir pra muralha, meu. Sério, meu. Por que existe aquela oportunidade? Meu? Eles nunca deixam. E ninguém pede, cara. Ninguém que vai ser executado pede assim, cara, eu vou pra muralha, misericórdia, sabe? Tipo, ninguém, sabe? Que, tipo, aquele cara que o Damon foi lá e cortou a cabeça lá, né? Porque no vários, sabe? Ninguém pede, cara. Ninguém se lembra que a muralha existe. Tipo, que, eu tenho que ter placa, eu tenho que ter placa, sabe? Ninguém. Pô, isso aí tá meio lugar tão ruim assim que prefere morrer mesmo que sabe? Tipo, what the fuck? Ah, um coisinha, um erro, que é até do episódio anterior, eu acho. Mas eu não me lembro. Por que, que a guarnição de Herno tava no lado de fora do castelo? Que veio com a Aemon, né? E queimou os caras assim. E depois entrou no castelo, botou o dragão um pouquinho do castelo e queimou uns pouquinhos. Mas o grosso, assim, de contingente tava do lado de fora. Assim. Por quê, né? Tinha que estar a maior parte tá dentro, né? Guardando as muralhas e etc. Não tinha por que estar do lado de fora. Justamente até para não acontecer o que aconteceu, né? Vir um dragão e matar a maior parte. Ai, paciência. Sim, até porque qual é a vantagem daquele castelo? Um castelo que resistiu ao fogo do dragão no passado. Então o que? Tu quer deixar a maior parte das tropas dentro, né? Não fora. Provavelmente, se vier um dragão, não poder fazer o que fez, né? Porque se a maioria das tropas estivesse dentro, o Aemon não ia até, bem dizer, entrar, sabe? Tanto que fosse o dono. Algo que eu fiquei assim, né? Tipo, what the fuck, tá? Ela deixou o cara, tipo, que tava, né, participou ativamente do golpe e tudo mais, do regime, como Grandmaster no conselho e ia encarregado dos corvos. Até disse pra informar a outra, sabe? Mas deixou. Mas se o cara vai informar ou não, sabe? Que não. Porque assim, o cara tá com uma cara de honesto, entendeu? De que de fato talvez não vai passar a reneira pra trás. Pode ser. Talvez do jeito, sabe? O cara tem um jeitinho de honesto. Mas e se não for? E se o cara aí, um que outro corvo aí, o cara, sabe, para, alguma coisa, o cara não mandar quando tem que mandar, ou não transar uma mensagem aí, entendeu? Cara, pelo jeito como trataram ele no final, talvez o cara não tenha incentivo, sabe, para ser muito leal aos verdes.
Mas e se tiver? E se tiver? Cara, eles podiam dizer, não, vamos, se o cara é traidor, vamos fazer o cara passar umas mensagens, sabe? Dizer que nós vamos fazer X e fazer Y, coisa, mas não parece que isso é o plano, entendeu? A princípio, a Rhaenyra tá confiando no cara muito cegamente. Muito, muito cegamente. E a mulher não. A outra aí não fala. Esqueci, eu sou meio muito ruim com o nome. Mal, nem peguei o nome do cara, Orvis, não, também não, sabe, não dá um pio, assim, sobre ainda deixar o cara ter tanto poder, assim, sabe, no esqueminha, assim, sabe? Não botar ninguém pra seguir o cara, sabe? Pra ver se o cara vai ser leal, tá tudo no trust me, sabe? Levanta as mãos pro céu e, sabe? E resta, se o cara for, que bom, se não for, funa. No mínimo podia deixar os corvos a, a, com a que é a mestra dos sussurros aí. Seria, por sinal, seria mais de, né, de esperar, né, que ela cuidasse disso. Que eu saiba o Vegas que cuidava disso antes. No, não era o Grandmaster, posso estar errado, né? Mas, aquela parte do nomeio o ministro da moeda, eles podem culpar ele e não vocês. Mas o que? E quem é que nomeou o ministro da moeda? As pessoas vão dizer, como é que a Renega. Tipo, não culpar o cara, entendeu? Até vai ter uma culpa do cara, vamos dizer. Quem é que nomeou o sujeito? Quem é que nomeou esse incompetente, sabe? Se vão culpar ela também, entendeu? Foi um discurso, sabe? Uma coisa mais what the fuck, sabe? Tipo, no meio isso da moeda, as pessoas podem culpar ele. Quando descobriram nossa falta de recursos, podem culpar ele. Tipo, ok, até podem, mas vamos dizer assim, tá. Quem é que nomeou? E quem nomeou vai tirar? E daí, se ela não tirar, daí vão dizer, não, se ela não tá tirando, então ela tá apoiando o cara. Daí a culpa já vai pra ela de novo. E aí? E aí? E aí? É? E, né? Pra alguém, como é que é? Só, não, manda um corvo lá pra Castle Rock, pra Castle Rock. Se o ouro tiver lá, vamos ver se a Lady Jane diz que tá lá. Tipo, sim, óbvio que ela vai pegar, né? Tá aqui sim, pode me pegar. Ou não, eu vou mandar pra ti. Não, né? Mandar, vamos, se tá lá, vamos, né? Vamos investigar cada canto. E mesmo que não, tem ouro aqui. Mas não é o de vocês. Mas eu acho que é o nosso, sim, leva. Sabe? Não, isso. Não, e uma coisa pessoal, tipo, não, mas aqui a Renner é burra mesmo, é incompetente mesmo, sabe? Foi um erro do Viserys botar ela como herdeira, ele fez isso só pra o Daemon, sabe? Não, eu não nomeei a Renera num ímpeto, num impulso, etc. Não, mas foi isso que ele fez, sabe? Tipo, que o Demon pegou e falou que se o Demon não tivesse pelado aquilo lá que ele fez, né? O outro lá, o herdeiro por um dia, né? E ainda seria o herdeiro, o Viserys não teria feito o que ele fez. Ele fez porque o Demon fez aquilo que falou com o Lander. O personagem foi um certo plot armor também do Demon fazer com o Lander e não se voa e pra muralha. Né? Tudo bem. Tudo bem, né? Mas uma coisa é os outros todos ao redor da Renera também são burros. Quando ela falou aquilo lá, ninguém falou, não, mas pega, né? O Damon estava na sala, o Leandro dos Sussurros estava na sala. Ninguém se viu, não, Renera, vamos lá e vasculhar, né? Passar o pente fino no lugar, entendeu? E mesmo que não tenha ouro lá, tá, né? O ouro que tiver, a gente vai pegar, entendeu? Uma boa parte a gente vai pegar, dane-se, entendeu? Mesmo que não seja o nosso ouro. Ninguém falou! Ninguém falou, cara. Aí tá, tem a cena da Renera conversando com a Einstein sobre o Ormond.
É uma semi-encheção de linguiça, entendeu? Ah, o que? Querer saber mais sobre o cara pra poder, tipo, o que que o meu, não conheço nada do meu adversário. Vamos ver aqui que eu, se alguma informação sobre ele poderia me ajudar, entendeu? Tá, faz sentido. Faz um certo sentido. Mas o bom é tipo, saber se, caso tivesse alguma coisa sobre táticas militares do sujeito, sabe? Porque como é que o cara vai pensar militarmente. Mas tá, não vou dizer que talvez eu saber alguma coisinha às vezes sobre o cara mesmo, que seja, às vezes não possa servir para, né, explorar assim a situação. Né? Mas não, só aprendeu a coisa dos cheiros, né, dos odores, vamos ver se a coisa vai servir para alguma coisa. Se não, não sei. Ah, e também alguma coisa, né? Mais uma desenvolvida né, na ICE, né? Por que, que o guri foi para outros lugares, sabe? Tipo, mandou o guri para lá. Até que foi a iniciativa dela, né? Não do Viserys. Por sinal, né? O guri tem o cabelo da cor dessa. Por exemplo, eu não sei uma coisa, será que assim como ela pegou e tingiu um outro lá com a cor de né, cabelo Targaryen pra acharem que ele era. Será que ele pegaram e tingiram o guri com a cor de cabelo do, né, de ruivo pra não achar, para os outros, assim, né? Não acharem que ele é o príncipe? Pra ninguém ter. Assim. Não, e por sinal, né? O que, que eu falei que seria uma ideia e que ninguém pensou? E eu acho que não vou, talvez alguém ainda surgir e talvez seja feito. Pegar aquele falso, né? Que pegaram e tingiram o cabelo, que por sinal eles não teriam como fazer tingir daquele jeito. Cheguei até confuso, né? Sociedade medieval não teria como fazer daquele. Mesmo nós, assim, né? Nós só fomos ter para fazer e fazer de um jeito seguro lá por que século XVIII. Tinha jeitos menos não seguro antes, mas igual esse é só lá porque século XVI, eu acho. Mas tá, eles fizeram. Pegar e tacar fogo no guri e dizer assim, ó, aqui, ó, esse aqui é o Aego. Pronto. Eles não tinham o quê? Eles não tinham um cadáver pra mostrar pra, né, o Alto Septão, pra dizer assim, ah, esse aqui é o Aego. Eles declararam o cara morto. Né, eles falaram que o Aemon matou o Aego. Mas não. Sabe? Então aí, pronto, tem aí um guri que tava meio que na altura, e o cara tá, né, todo queimado, irreconhecível, etc. Queima o cara, pá, né? Bota a mãe dele pra dizer, esse cara é, né? Bota a Alicent pra dizer, esse eu, sua mãe, tô dizendo, é o Aegon mesmo, entendeu? Aí pega a Helene e diga, de fato, era o meu marido, era o Aegon. Pronto. A mãe e a esposa estão reconhecendo o corpo, tá dado como morto. Daí a igreja já pega e já reconhece. Já tem mais o sinalzinho de legitimidade que ela queria. Ninguém nem pensou nisso. Uma coisa a Renê, não, eu não vou matar o inocente, esse guri não fez nada, um coitado, pô, né? Fazer isso só pra. Mas não, ninguém nem pensou. O Corlys pegar e ir abandonar o King's Landing pra ir pros piratas, não pros piratas, não, pra né, combater os piratas. Como mando o rei, eu sei que ele tá pico a Renera, entendeu? Mas eu achei brabo isso aí, brabo, entendeu? Porque fazer, deixar ela, sabe, chupando o dedo ali no conselho, não é uma boa ideia também para, sabe, fazer o que ela, né, quer que ela faça. Sabe? E eu acho que seria um pouquinho, se fosse para fazer alguma coisa, você botar o guri, o cara que não sabe nada de política, não sabe nada, 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 para ficar no lugar dele, cara. É capaz da gente ficar mais what the fuck, o cara bota o barco e não sabe droga nenhuma, entendeu? Se o cara sabe ser navegador, sabe? O que? O cara é um bom marinheiro, sabe? Mas o que o cara é de política pra ficar no lugar dele no conselho? Eu nem legitimei sabe, vou aceitar ele no conselho. Entendeu? O mineiro ia ficar pra ficar tipo, what the fuck?
Se tivesse metralha para. Tinha aquele meme do gato, sei que o meme do gato com uma caça. Podia pegar e botar o meme do gato. Quem ia fazer isso, entendeu? E ela não fez, sabe? Até que aceita muito bem, sabe? Ah, não, o que, sabe? O que poderia fazer ele pegar o Corlys mandar o filho ali, liderar os homens em batalha para expulsar os piratas, entendeu? Daí já disse, olha aí, Bart, meu filho, que tu não quis, né? Não quis legitimar, olha aí, o cara liderou nossas tropas, né, expulsou os piratas, né? Tá voltando como um herói, papapá, né, olha aí, tu não quer legitimar, né? Pô, né? E eu fiquei aqui te dando todos os conselhos, fodaiamo aqui, tu só tá se dando bem porque eu tô te aconselhando, enquanto meu filho tava lá, um dos meus filhos tá pilotando todos os dragão, outro tava lá, os piratas, pô, tu tá, sabe? Do jeito que ele fez, né, tipo, sabe? Tipo, vou eu fazer o que eu quero lá, dane-se isso aqui, se quisesse, né, se vira aí, sabe? Ficou meio what the fuck. Ficou what the fuck. Meio, não, ficou bem what the fuck. E talvez você só pode dizer que, isso é tudo tua opinião, sabe? Pra mim tá legal o cara ter ido e ficar. Eu acho que ficou incoerente, entendeu? Considerando que ele, sabe? Diz assim, não preciso de um homem do mar. Ok, meu, um homem do mar que tem experiência em batalha, política, estratégia, etc, etc, entendeu? Já viu coisa, tem mais, né, coisa, wisdom, né, sabedoria. O guri não sabe nada de cor, de política, de intriga, de isso e aquilo, entendeu? Dá uma opinada, alguém vão levar ele a sério, o cara não é um nobre, se vão levar ele na conversa em alguma coisa, se ele vai opinar, sabe? Um monte de coisa que ele não tem mínimo. Pode até ter esses bons instintos, coisa assim, mas não digo que é perigoso, entendeu? Pensar, meu filho vai. Uma coisa se já tivesse visto o guri fazer alguma coisa de politicagem, de estratégia, pra saber, não, esse guri tem o talento, ele vai saber me representar bem ali no lugar, sabe? Mas não, entendeu? Talvez tipo, foi o nepotismo mais WTF que eu já vi, eu acho, sabe? Que eu esteja lembrando, sabe? Tipo, algo que foi a coisa assim, acho que talvez mais WTF forçada do episódio. Tá? Foreshadow que o Sunfire está vivo. Vai aparecer, vai estar vivo. Porque tava, tipo, eles ficavam tipo, falavam que tava morto. E ficava assim, pô, mas quem conhece pensa que ele não era pra estar morto, né? Era pra estar vivo. Mas daí, ó, o episódio anterior confirmado que estava morto. Lá ele está morto. Até o Ego, não, eles estavam, mas estão mentindo pra Ego, sabe? Mas não é. Daí tava. Não, ele tá vivo, sabe? Tipo, mas não, mas o Aegon tá imaginando coisas, e só, tipo, sabe? Não, ele está. Mas dá entendendo, não, ele está vivo, né? Tipo, se o Aegon sentiu, não, ele tá vivo, né? Então. Só que é uma coisa, meu, dragão cai daqui à altura, em queda livre, né? Bom, já foi brabo, o Aegon sai vivo. Porque no livro não dá a entender como a gente. Dá a entender que ele se queimou e etc. Quanto foi a queda, sabe? O livro não descreve que foi uma altura daquela e nem que o Aegon tentou matar, sabe? O irmão. Sabe? Isso é uma coisa que a série inventou. Mas no. Tu pode até dizer que, pela personalidade do Aemon faz mais sentido ele ter feito do que não ter feito no livro, sabe? Assim, mas foi uma coisa que botaram. No. O Aegon, além de queimado, cai daquela altura e sai, puf, sabe? Vivo e até bem menos quebrado do que deveria, sabe? Mesmo que saísse vivo. E né, considerando a tecnologia medicinal da época. E que não fizeram nenhuma. Porque eu sei que tem magia, certa magia nesse mundo aí. Mas nos livros, tem bem pouca magia na série. Uma coisa seria os Masters, se tivessem feito uns ritual aí, umas magias, um sacrifício, né? Que conseguisse, assim, meio que rejuntar o ego, assim, sabe? Tipo, o cara ia pra morrer, assim,
mas daí não morreu, mas ainda ficou, sabe? A magia tem magia, mas não é aquilo ali, sabe? Só conseguiram não fazer ele não morrer, mas ainda fica. Mas. Não, e uma. Tá, porque o dragão caiu, também queimaram o fogo do outro e puf, né? E não teve um atendimento, sabe? Ninguém, nenhum Dragon Keeper foi lá e fez nada, entendeu? Pra fazer ele não se. Ele melhorasse o dragão. E tem dragão que morreu por muito menos. Que vai morrer por. Entendeu? Dragão, sabe? O dragão é o Jamanta, cara. O dragão é o Jamanta, meu. Jamanta não morreu, Jamanta não morreu, entendeu? Não, não, e o legal, deixam o dragão. Todo mundo deixa o dragão inteiro, sabe? Ninguém pega ali, sabe? Vamos arrancar alguma parte pra vender, né? O chifre, só tem dois caras que profissional. Tocar no dragão é uma moeda, sabe? Mas sabe o meu, né? Porque tirar a pele do dragão, o chi, nada, sabe? Olha o milagre, né? Porque ela podia ir tirar um monte de pedaço do dragão pra vender, né? Mas ninguém faz, ninguém pensa também em fazer isso. Ah, ah, sério. Eu comer a carne, não sei se é a carne do dragão, é. Talvez, sim, ou vender, né? Não eles mesmos comer a carne do dragão. Porque, sim, porque quanto de carne tu acha que esses povos, né? Não é, tu acha que lá eles para comer carne tem que caçar e etc, né? Por assim dizer. Não é que nem nós que vamos ao mercado e tem ali os quilos de carne. Muitas vezes carne é uma coisa mais né, para nobreza, entendeu? Daí vem um bicho que ali, pá, quantas toneladas de carne, entendeu? Caindo, e deixam ali, ou vender para um nobre, né? Assim, ó, aqui, ô, seu nobre, carne de dragão. Isso é uma refeição para uma vida, senhor nobre. Quanto é que o senhor me dá por isso aqui? Quanto isso vale do senhor? Ou para o mercador vender para o nobre, né? Às vezes até ou até para o mercador, ó, mercador. Isso aqui nem nobre botou na boca. Carne de dragão. Isso aí nem. Mas, entendeu? Cheguei. Por sinal, mesmo com o outro dragão, né? O dragão aquele da Merlin, né? Aquele outro dragão que tiraram só a cabeça e deixaram o corpo todo laço. Tá lá no namorado, nem mover o corpo. Puta merda. Pi, né? Pi. Tá, daí tá o Gwen e o Kristen chegam em Hall, bem, bem Dark Souls a atmosfera ali. Né? Parece a outra graça. Esqueci o nome. Eu sou bem ruim com o nome. Que é a bastarda lá né, dos Strong, lá, que. Sei não. Rivers, eu acho que é Rivers que eles chamam. E ela ficou ali, disse que o Aemon caiu fora. Quando ele descobriu que a Rhaenyra tomou Kingsland, como que foi descoberto não se sabe. Porque por que eles mandariam um corvo lá avisar? Porque tecnicamente a Rhaenyra sabe que o Aemon saiu de lá pra Harrenhal. O que interessaria pra ela é o quê? Deixar o cara no escuro o maior tempo possível. Então, pra que eles mandariam um corvo avisando que ela tomou Kingsland? O cara era pra não saber disso aí. Por que ele sabe que é? Porque tudo aí que eles sabem é se mandar um corvo avisando. Eles não têm internet, sabe? Não abriram o Facebook, né? Botaram ali, viralizou, tá? Não tem um videozinho da Renan, pessoal com o celular filmando a Renan tomando Kingsland, não tem um jornal assim, aqui, notícia, última hora, né? Extraordinária. Não estão aí vendo a novela, extraordinária. Reneira toma aqui. Não tem, né? Não tem. Né? Se não vier o corvo ali, para, né?
A menos que, de novo, fosse tentar fazer o cara se render. Né? Tipo, ó, tomei Kingsland, se renda. Pelo que eu entendi, não foi feito isso. Né? Sabe? Porque sim, entendeu? Ou porque é mais uma burrada enorme da Renner, entendeu? Que entregou o bagulho. Ai, ai, paciência. Pô, pois é, e daí mano, ele fugiu, mas fugiu pra onde? Ele não teve que ir pra Sapa. Pô, pra tu... Aí, pois aí, como é que os caras sabem que o outro tomou Tumbaton? Que o Ormo tomou, ele mandou um corvo avisando já? Os caras estavam no meio da estrada, entendeu? Mal a Renner ficou sabendo lá que os caras já sabem também. Então ficou meio estranho, sabe? Todo mundo sabe tudo, entendeu? Esses corvos aí estão melhor que celular e que internet pra avisar as pessoas das coisas. É impressionante. Mas o Aemon, porque senão ele podia, fosse voar pra algum lugar, ele foi voar pra Tumbanton, então, né? Junto com. Pra ficar, né, junto com o outro, ficar pra ter. Até pra ficar com dois dragões versus todos da Renega, né? Princípio. É. O certo seria pra um lugar onde não pudesse de fato se esconder e que tenha comida pro dragão. Daí, tá, vamos nos render, né? O outro, não, vamos ver aqui que vai. Vamos juntar os outros lá, né? Pra ver que plano vai ter o Ormo, né? Ele que seria o grande estrategista. A professora falou, não, vamos fazer uma tática de guerrilha para não deixar o pessoal dos terras fluviais ali, Riverdale, chegar aqui em Slane. Mas, cara, o exército deles é 20 vezes maior. Que grandes táticas de guerrilha eles vão fazer pra incomodar um exército desse tão, né, 20 vezes maior? Tá? Eles podem pegar os caras de surpresa uma que outra vez aí, mas depois os caras já vão estar atentos, entendeu? Tá? Assim que perder o elemento de surpresa, já era. E foi uma coisa, né? Os caras podem se dar o luxo de perder. Tipo, o exército 20 vezes mais, os caras podem se dar o luxo de perder uns homens, né? Você, eles não. Vai ter que contar com o elemento de surpresa que tu vai perder em primeiro ataque e deu. Entendeu? Já era. E ainda torcer pra esse primeiro ataque ser muito bem sucedido. Ficou mais naquela coisa assim, né? Que nem aquele filme da Mulan, aquele filme da Mulan que fizeram lá, que. Não, aqueles que chega. Primeiro controla o campo de batalha, assim, né? Os caras que é meia dúzia de soldados pra aquele mundaréu de soldados, sabe? Tipo, não. O cara só falou bonito pra justificar a bobagem. A tática, pra justificar a tática militar altamente what the fuck. Aquele último filme da Mulan lá que a Disney fez, né? Que coisa triste. Daí tem o diálogo da Renera com o Ru, que é uma encheçãozinha de linguiça, por assim dizer. Pra daí o cara dá, tipo, só pra mostrar, tipo, olha como o cara foi inteligente e o cara já solucionou o problema dos. Viu? Botaram com isso só pro cara ter uma utilidade, entendeu? Só pra dizer, olha ali, não. Mostra que o cara teve a brilhante ideia dos gatos, entendeu? Porque, sim, algo que no livro acontece, assim, né? É o Hightower que faz, aí ninguém teve a ideia de fazer isso. E ninguém teve a ideia de virar já que de contratar outros, né? Porque mataram todos os que tinham, os da apanhadora de Altair, e não, ninguém assumiu o manto, ninguém, ok, agora que morreram todos é uma chance de entrar na profissão. Não, ninguém pensou em ninguém entrar na profissão depois que mataram ninguém. Né? Daí precisa do cara aí só pra o cara mostrar serviço. Né? Tipo, grande, tipo, ninguém sabe pensou nisso.
Ah, sim, por sinal, né? Mesmo que ninguém só. Que tem, deve ter caçadores de rato em outros lugares também, né? E chegasse a notícia assim, bah, todos os de Kingsland foram mortos, né? Opa, quer dizer que tem lugar, né? Que tem negócios a serem feitos lá, os caras podiam sair. Então a gente vai ter mais que, né, mais rato lá do que, sei lá, do que aqui onde eu tô morando, né? Nessa cidadezinha, sabe? Imagina se os caras não vai, né? Cair fora da cidade, da vila que eles estão, pra ir pra Kingsland e ser caçador de rato lá. Ou até um cara que não é caçador de rato, o cara é um pobre coitado, assim, mas o cara ouve que estão precisando, pá, vou tentar entrar lá, sabe? Melhor, qualquer coisa é melhor do que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, assim dizer. Daí a guarnição do Cole não era do. Não, né, ela, isso aqui não é uma guarnição, né, sabe? Eu não entendo se os caras eram mesmo soldados do Cole, então, mas só os caras não, sabe? Daí ele desistiu de se revelar, porque achou que os caras não iam ser leais a ele ou não, sabe? Os caras não sabem que o cara é o Aegon e não sabemos qual é a reação que eles teriam se soubessem que ele é o Aegon. Cara, iam botar ele lá ou não, eles simplesmente presumem que não. Aí se os caras são soldados que o Cole deixou aí ou não. É o que ainda tinha gente lá procurando coisas aí dos corpos que morreram na batalha. Sabe? Pô, mas todo o tempo que já passou depois. Que não foi 2 dias que passou da batalha, foi um tempão. Sabe? Isso aí já era pra ter sido feito, assim, os corpos já eram pra estar bem depenados. Não ficou meio. É só pra provar, tipo, olha, Ego, mais uma tua ideia não funcionou, sabe? Tipo, tá, tá até forçado isso aí já também. Esse cara não dá uma dentro também. Puta que. Né? Então ficou meio forçado. Ah, cara, talvez se ele fosse se revelar, mas ele descobrisse ali que a Rhaenyra tomou Kingsland, que eu acho que ele não sabe, pelo, pelo que eu entendi, né? Eu acho que o Aegon não sabe. Não, já me corrija se eu estiver errado aí. E daí com a guarnição ele já podia não tá, também ter jogado lealdade a ela, tá? Ter virado a casaca e não responder mais ao Crystal, né? Ou ia achar que, não, pera aí, os caras é capaz de me entregar pra Reneira por perdão, ou coisa assim, sabe? E dinheiro, e recompensa, então é melhor não dizer quem eu sou, então. Em vez de simplesmente ficar. Ele simplesmente acaba não dizendo. Sabe? Só porque o, só porque os caras vão. Que vai avisar que isso aí não é guarnição, não sei o que, esses caras é capaz de só ter lealdade a eles mesmos. Ok, mas não quer dizer que eles vão fazer algum mal ao Aegon sabendo que ele é o Aegon. Eles podem achar, não, pera isso. Vou dizer que eu sou eu e prometer os mundos e fundos se os caras me protegerem até o fim, sabe? Então, mas o cara não faz, não faz isso, sabe? E aí tem o julgamento ali do cara, né? E aí eles teriam sido a oportunidade de fazer o guri, né? Se é pro guri matar alguém, fazer alguma coisa, né? Se então podia, né? Como eu digo, né? Fazer o guri, decapitar o cara, não sei o que, fazer o guri botar julgamento. Cara, tu pode dizer assim, ah, né, mas a ideia era ver se o guri conseguia fazer o guri matar né, alguém que de fato fosse inocente, por assim dizer, só ver se ele tinha um poder de manipulação. E se o cara tinha planejado isso, ele fez isso depois de ficar what the fuck puta quando soube que o Aemon não ia vir ajudar, sabe? Mas ficou forçadão, sabe? Ah, e legal que depois de ver o julgamento, que eles tiveram o julgamento em favor deles, os caras pra eles pegarem, ninguém agradeceu, ninguém se curvou, ninguém, sabe? Eles só pegaram, viraram as costas e foram embora, assim, sabe? Tipo, eu achei meio forçadão isso aí. Daí tem a parte da Renega com o Orwin, um pouco, né? E sobre a discussão do Septão, né, não ter dado, né,
a benção ali, né? O coração, anointing, a tradução. Não sei qual é a tradução, eu sei o que quer dizer, mas não sei a tradução correta do termo. Né? Ungido, eu acho, alguma coisa assim, né? Só que ela não diz por quê, sabe? Porque ele teve um bom motivo, eles não viram o corpo do Aego. Se tivessem visto, talvez tivesse. Uma coisa seria que tivesse visto o corpo do Aero e o cara ainda assim tivesse sair acusado. E por sinal, talvez ela tivesse explicado o motivo, e aí o cara já tivesse já, quem sabe fazer, eu pego o guri lá e, né, diz que é o Aero, sabe? Mas ele também igual dá a sugestão de remover o cara e ver se um outro, né, mais. Sim, mais. Aí por isso ela não tentou subornar. Bom, também não tem dinheiro pra subornar o cara. Ninguém pensou em subornar ou algo assim. Ela não quis. Pois ela simplesmente não. Por que ela não. Ela recusou o plano de matar o cara? Simplesmente, ah, não. Mas não. Né? Que nem cogitou assim, cara, não sei se quase se iam ligar a morte dela, né? Porque, cara, tem que ver, né? Se, sim, poderia dar uma M federal se descobre, né? Que ela teve alguma ligação com a morte do Alto Septão. Ah, e de novo, né? Botou ele a procurar as cartas. O cara pode ter, tipo, pá, ela quer as cartas, isso vai ajudar ela, que eu vou sumir com as cartas. Não tô dizendo que o cara fez isso, mas ele poderia ter feito. Até dá a entender aí que ele não fez, que de fato não tinham cartas e coisa assim. Mas o cara, mas vai que o cara, sabe? Ela não deixa ninguém do lado do cara vigiando. O cara tem assim, ó, o cara faz o que ele quiser, sem ninguém, sem nenhum, sabe? Ninguém vigiando o sujeito. Tipo, cara fica falando assim, não, sabe? Chega lá você assim, né? Puf, não vi isso. Ah, e quando ele pergunta, até, né, tipo, importa, né? Tu já não tem símbolos suficientes de poder e de. Ela não responde. Por que pra ela importa, né? Cara, eu entendo por que importa. Porque o povo vê, sabe, importância na fé. Então, o cara não legitimar fica, sabe, ajudaria, por assim dizer. Principalmente porque o povo tá ali, né? Os cofres estão vazios, fogo, assim. Um líder que tá, né, endossado pela igreja, o povo pode aguentar um pouco mais, entendeu? Principalmente os mais fiéis, entendeu? Se bem que isso não ajudou muito sim, mas pode dizer, mas isso não ajudou muito a Ego, não ajudou, né? Teve, né? Mas quem sabe se o Ego não tivesse sido, né, pelo White Septon ali, o povo já tivesse se revoltado, etc., muito antes, entendeu? Aquela revolta aconteceu lá contra a Alicent e a Helena, o povo atacar, podia já ter estourado antes, então, a princípio. Ou talvez uma porcentagem maior da população tivesse juntado aquela ali. Vai saber. Ou pelo menos esse é o raciocínio. Ou pelo menos a Renega tá pensando que importa pro povo, mas talvez não importe. Daí ela não tá como, né, lendo as mentes do povo, ela não tem o cérebro do professor Xavier lá pra botar, né, e saber o que o povo tá pensando. Assim. Bom, daí o Damon vai. Não, coincidência também, né? Vai ele lá, né? Podia mandar algum dos outros ali, né? Bom, pra pedir dinheiro é mais seguro de mandar os outros, né? Mandar ele. Que é a outra dá o dinheiro, e por um motivo que a gente sabe, tipo, só porque eu assim quis do roteiro, o Caraxes pega e vai,
sente o cheiro, alguma coisa assim, que não sabe por quê, porque não tava tão perto, ele pegou e saiu de lá, assim, porque ele só ficou inquieto e foi lá depois que ele pegou e voou, sabe? Saiu lá com o dinheiro, ele tava botando dinheiro. Antes não. Ele vai até a caverna, assim, e ficou procurando, assim, porque. Mas só pra ter o encontro, né? Não tem nenhum motivo de por que ele fez isso, só porque sim. Mas, não, e o legal, né? Esse dragão me pertence, é parte. Meu, o Certo, eu não vou deixar. O Certo, ela tem uma raiva do dragão. O que ela passou pra conseguir, sabe, pro dragão aceitar ela. Então, o dragão aceitou ela de primeira. Né? Que os outros, né, geralmente, quando os outros vão pegar o dragão, eles chegam perto ali, pá, e o dragão aceita, né? Ela teve que ficar ainda alimentando o dragão com os ovelhas, todo com ali pro dragão aceitar ela. E o do dragão pega e com a vida dela, né? Porque a vida dela foi pro saco porque o dragão, né? O dragão não obedeceu, né? E vamos combinar, pra alguém que tá acostumada a viver no luxo, que a caguia desde pequena, sabe? Ela seria o equivalente a pegar uma pessoa rica, né? No nosso, sabe? Alguém né, que teve tudo, sabe? Leite com pera, assim, como se diz assim, né? Tudo luxo, de, 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 de moradia, de comida, de cuidados médicos, etc, etc. Agora tá vivendo numa caverna, comendo só, sei lá o que tá, consegue comer ali, né? E isso é culpa do dragão, cara. Porque o dragão não obedeceu. Sabe? Acho que o normal, o mais sensato, ela tá assim, tipo, meu, como é que eu mato esse filho da p, sabe? Pegar e matar o dragão durante o sono, alguma coisa, sabe? Tacar em veneno nas ovelhas para o bicho comer carne. A querer se livrar do dragão. Matar o dragão, não ficar aí com o dragão em exílio, entendeu? Tipo, dizer a minha parte de mim, não, tipo, até, sabe? Não é que nem o Aemon lá que, tá, eu perdi um olho, mas ganhei o dragão, sabe? E agora todo mundo, tipo, pô, não, olha o dragão que eu tenho, olha o agora. Né, ai de quem faz. Porque uma coisa que ela tinha que olhar, ninguém me dá bola pra mim, então não tem pena de mim. Quando eu tinha o dragão, tá, agora eu tenho o dragão, mas igual ninguém sabe que eu tenho o dragão, e eu ainda, que pelo menos, tá, o pessoal tinha pena e etc, mas pelo menos ela vivia no luxo, ela comendo bom, sabe? Ela igual ia casar com um cara importante, né, da linha do trono, é isso. Acho que até o cara ia casar, morreu, mas igual ia casar com um cara, se não um outro que era importante, né? E achar um outro aí pra ela. Né? Agora o que, que ela tem? Tá, tem o dragão, mas ela tá vivendo numa caverna aí, vivendo na imundície, vestido trapo, comendo sei lá o que. Se ficar doente, full, né? Não tem nenhum mestre pra cuidar dela, nem nada. Pra fazer, não tem criado. Sim, mas alguém. A mulher não fazia nada, meu. A mulher não cozinha. A mulher foi criada com, né? Criadas, amas, a mulher, a legítima segurança que eu não sei fritar um ovo, sabe, cara? Ela não sabe fritar um ovo. Porque tudo sempre foi cozinharam pra ela, lavaram as roupas dela, etc, etc. Então ela não sabe fazer nada. Tá vendo caverna? Meu, isso seria assim, ó, pegar alguém. Pensa alguém rico aí, o filho de um rico, né? Alguém que nunca fez pão. E que o pai, os filhos dele não fizeram, não ensinaram, sabe? Não, temos coisa, mas igual eu quero que tu aprenda e tacar numa selva, tacar num, sabe? Tacar e ó, nada. Acabou, assim. É o equivalente a isso aí, que nem aqueles programas, sabe? Porque até que geralmente quem vai naqueles programas de sobrevivência, tipo, né, Naked em África, que eles pegam as pessoas e jogam nu na selva, aí, ainda é gente de classe média, sabe? Gente ali que ganha. Gente, tipo, às vezes, talvez gente de classe média, né?
Não, não é o rico, não é o rico do rico, sabe? Às vezes um classe média ainda, né, sabe? Não é isso seria o equivalente de pegar o rico mesmo, sabe? E, cara, ainda assim, é show, é televisão, tá filmando, né? Nunca é tão, às vezes não é tão realidade quanto se fosse de verdade, assim, não, ó, meu, tipo, tá aqui, pegar o rico e jogar na selva sem nada e não tem câmera, não tem produção. Se fufu, entendeu? Não tem ninguém pra socorrer mesmo se der alguma merda. E é o equivalente ao que fizeram com ela aí, entendeu? Ela não tem nada do que ela tá acostumada. E ela não, de verdade, ela não, eu acho que ela não estaria de boa com isso, entendeu? Ela tá aí. Ela poderia, talvez, até que tá. O que? Quero o dragão, que o dragão dá poder, dá status, etc, etc. Entendeu? Finalmente conseguiu. É até uma coisa, né? Cuidado com os teus desejos, porque ela sempre que. O quê? A vida toda quis o dragão. Um dragão. Agora ela conseguiu o dragão. Mas por causa do dragão, ela perdeu tudo que ela tinha. E ainda coisa que ela podia, né? Porque ela ia casar com alguém importante, um lord, né, um alto lord, ia ter filha, se dar da cor, ela na nobreza, da realeza, né? Da família real, né? Caso a Rhaenyra vencesse, né? Ela estaria ali na, né? Uma filha do Daemon, né? Já de cor, mas ela é filha do Daemon, né? Mesmo que ela estava prometida e tenha morrido destinada a ter um bom casamento, não de um casamento feliz, mas tipo um casamento com alguém, um lord, alguém de alta importância, entendeu? Isso entendeu? Acabou o futuro dela nesse sentido. Para ficar aí. Claro, ela não era obrigada a ficar aí. Literalmente aí, ó. Podia pegar o dragão e fazer que nem o Leonor, né? Vai para outro lugar, vai para outro reino, para Pentos, vai para, né, qualquer outro lugar. Ela não precisa ficar aí. Bom, se bem que em outro lugar provavelmente eu querer tentar matar ela e roubar o dragão, sabe? Tipo, assim que ela saísse o dragão, assim que ela desmontasse o dragão, eles iam matar ela também, provavelmente. Então, de fato, ela não precisa ficar aí, ela não precisa ficar em Westeros, ela podia voar para outro canto. Mas também iam, tem que ver, né? Ah, claro, ela podia ser como mercenária para alguém em outro lugar. Assim, ó, eu tenho um dragão, vocês me pagaram, e só eu consigo controlar. Se vocês me matarem, vocês perdem o controle do dragão. Se vocês me pagarem bem, aí vocês têm uns inimigos aí em algum lugar aí, sabe? Isso ela podia fazer. Até estranho já não ter feito, entendeu? Se ela planejava que não planejava não voltasse, tipo, o que ela tá fazendo ali ainda? E eu já teria, tipo, também, ó, sebo nas canelas. Ou no caso, tempo nas asas do dragão, no caso. Ela não tem por que tá ali. É famoso bad writing, só porque assim, tipo, o roteiro precisa, o roteiro quer, só pra dentro, sabe? Não sei se ela vai aparecer de novo em algum canto, entendeu? O que na versão original, né, que ela tá substituindo aquela Nidalee, né? O final dela também que deu pra personagem é brabo também, sabe? Bem sem a coisa tá bem tipo um pau de água fria, do jeito que tem com a personagem. Mas o dela também, sabe, tipo, com 6 por meia dúzia, do jeito que estão lidando com a personagem. Por sinal, a Nidus também podia fazer isso aí que eu falei, entendeu? Em vez de viajar, ficar deslilada nas montanhas e etc. Assim, ela podia pegar e viver como mercenária lá nas cidades livres, outros lugares ali que os caras podiam, assim, alguém com cash podia muito bem querer, né, um guarda-costas que tem um dragão. Se é uma coisa. Imagina aquelas companhias, a Companhia Dourada, ou os Segundos Filhos, alguma dessas companhias de mercenário com um dragão. Quanto que os caras iam ser mais efetivos?
Se os caras. Oh, é, que a Companhia Dourada já não é. Os caras já são fodalhão com um elefante, imagina se eles têm um dragão. É, podia facilmente ter se juntado. Sabe? Tanto a Nidus quanto a ela aí. O rei, né? Então, né, foi brabo, foi brabo. Daí tem aí o Orm recebendo a notícia que o Aemon não vai se juntar a eles e ficando puto, né? Ficando bem frustrado com isso aí, e com razão, né? Vocês não parecem ficar felizes, né? Aquilo de que o Otto escrevia pro Ormond e o Ormond não retornava as cartas. Literalmente nada, sabe? Nem não de retornar com desculpas ou mentir. Simplesmente não escrevia de volta. Brabo de engolir, entendeu? Porque principalmente o tempo que o Otto era mão do rei, etc. E, tipo, ignorar o cara assim, sabe? Tipo, na seca, na lá, sabe? Tipo, what the fuck? E até pelo contrário, o certo era se corresponder bastante para querer ficar né, nas graças, né? Puxar o saco do Otto e etc. Entendeu? Simples, simplesmente ignorar o cara, não responder, é provocar o cara, entendeu? Tipo, como assim, né? Vai dizer que não, sabe? Tipo, eu fico assim, hã? Como assim? Cara, presumindo que seja verdade, né? Resumindo que o cara não esteja mentindo, o cara aí não tenha mentido. Pode ser que tenha as cartas e tudo mais, mas o cara não, né? Se vão revelar depois que o cara tá mentindo, que o cara tá sendo traído, escondendo informações da Reneira, que ele acha que poderiam ser úteis, vamos ver. Porque se de fato isso aconteceu, o cara escrevia, o outro não respondia e o outro fez, deixou por isso mesmo, cara, aí é uma burrice dos infernos. Então, até, e por sinal, né? Até porque o filho dele tava, o filho do Otto, o irmão da Ice, né? Eu tava em Old Town, né? Também. De, então, isso é meio estranho, sabe? Ficou what the fuck, né? Bem what the fuck. Daí vai, né, o Hall aí aparece, pede os favores pros né, os amigos oportunistas, agora que tá de boa aí, me consegue um. E o cara, bem ingenuamente, né, vai lá e dá, né, pede. O triste é que o pouco o cara tem de alegria, né? Vamos dizer, o cara né, é ir lá beber na taverna e, tipo, que contava vantagem, que era Targaryen, os caras. E agora, tipo, e agora que é descendente de Targaryen, e agora o cara subiu na vida, achando, ele não subiu na vida, cara, não digo que o cara não tem alguns amigos de fato lá, sabe? Às vezes as pessoas até dizem que ele bebia de graça, pagavam um bebê, porque ele dizer que era Targaryen. Mas daí, tipo, agora que tu é alguém, agora que os caras vão te puxar mais o saco ainda, ou algo assim, tipo, agora tu não pode mais ir lá, sabe? Tipo, puta, né? Mas, tecnicamente é um saco do cara. O cara, tipo, quando ele falou assim, tu só pode beber aqui dentro ou, sabe, tu tem que ficar aqui, ou no máximo pra ir pro posto do dragão. O cara, tipo, dá pra ver, tipo, a vida sabe, do cara, tipo, sabe? Porque até tu podia dizer, não, agora que o cara virou importante, ele poderia virar as costas, né, pro pessoal, né? E pelo não, ele foi, né? Não, ele disse, não conheço essas ralé, né? Agora eu vou me enturmar só com os nobres, com o pessoal. Né? Por sinal, a Renega também ela não sabe vender. Sabe aquela coisa? Ela não sabe vender o peixe. Ela tinha que ter dito pro cara, em vez de só dizer assim, não, sou agora tu é um cara importante, tu é um cavaleiro do rei, sabe? Nós vamos até. Tu tem que te enturmar com nobres, gente importante, tu vai beber, tu não vai beber, né? Tu tem que beber com gente, né? Sabe? Mais a tua estirpe, né? Que agora tu tá um elevado, né? Tu é um cavaleiro. Não vai te meter com, sabe? Tá entendendo? Não vai, sabe? Vai beber, mas tu vai beber com gente, né? Nos ambientes mais seguros e gente de alta, né?
Até para tu encontrar, né, uma esposa que né, a altura do teu nome, ela, sabe? Ela não sabe vender o peixe. Ou também botar o cara, um ou dois soldados aí, os caras pra guardar o soldado, né? Pra ser guarda-costas do sujeito. Mas também não, sabe? Mas de fato seria um perigo. Por exemplo, o cara também nenhum instinto de autopreservação, porque quando ela bala, se um agente dos Hightower, né? O cara também, se acontecer, sabe? Tipo, o cara nem levou, porque é uma coisa que poderia acontecer, entendeu? Mas nem, o cara nem pensar na possibilidade, porque não, se acontecer também dane-se, sabe? Tipo, o cara não ficou assim, bah, né? Pior, né? Que agora eu tenho mal nas costas, né? Que antes eu era um Zé Ninguém que ninguém queria fazer mal, entendeu? Por que alguém queria me matar, né? Mas agora tem motivo pra me matar ainda. Mas o cara, tipo, porque mesmo que não seja no lugar, entendeu? Não é esse tipo de lugar, né? Sim, mas não tô, o que a gente falou? Não é que alguém lá vai, tipo, vai querer te matar, que já que frequenta a taverna vai te. Mas alguém que trabalha pros Hightower poderia te seguir da taverna e ir lá, ou até né, no meio do caminho pra taverna e te. Puf, né? Entendeu? Que vem que, não, o cara frequenta regularmente a taverna lá, tá distraído, vulnerável, tá cheio de gente, pra se aproximar do cara e pá, né? Ou tacar uma coisa da bebida do cara e o cara. Entendeu? Não é que o lugar em si pode ser um lugar assim que, né? De fato, não sei esse tipo de lugar, né? Mas não quer, é um lugar que o cara tá vulnerável. A Renner também não vendeu o peixe de como e quanto ele poderia estar vulnerável. Pra fazer o cara, pior. Daí ele tá só, os caras estão protestando contra ti porque eles acham que tu não é boa. Tipo, né? Assim, olha aí, ó, os caras já acham que tu não é boa e tu tá me dando um saco aqui que eu não posso mais ir beber e me divertir, sabe? Ficou aquela coisa assim. E o legal é que ela tomou uma atitude. Que os caras. Que ela mandou justo os caras que, sabe, são nível Demon, assim, de vitalidade, né? Os caras não fizeram a limpa aí do jeito, sabe, sutil, entendeu? E a busca por quem fez de um jeito, né? Não sei se o cara que eles estavam pegando ali de fato era o culpado, né? Tem aquela coisa, né? Você quer que fez? Quem que fez? Às vezes o cara assim, eu odeio aquele filho da puta, vou dizer que foi ele, sabe? O cara me deve dinheiro, não quer pagar, sabe? Não quer pagar, não vai pagar, mas daí vai pagar de outro jeito, vou dizer. Né? Que não, né? Vai saber se foi ou não, entendeu? Pode ter sido, o cara que eles pegaram ali pode ser culpado até as orelhas, né? Ou pode ser inocente, né? Cara, alguns vão dizer assim, que nós, né, no nosso mundo, a gente tá acostumado aí, né, botar aí fora político tal, fora tal pessoa, e não dá nada. Né? Mas pode até ser legal fazer, né, porque chação, por assim dizer, algo assim, mas mesmo que no máximo, não sei qual é a pena, se, né, quanto de cadeia, quanto de multa, se pá, mas bem menos do que vai acontecer com o cara aí, entendeu? Né? Que nós estamos acostumados num regime que, para muita coisa, bem mais relaxado política, né? Bem mais liberdade política que tem aí. E até porque a parte, né? Que o cara perguntou assim: é pra mandar os responsáveis ser trazido vivo até a senhora, minha sogra? Você não, só faz parar, né? Tipo, ou seja, eles só tem que né, achar que vão fazer parar, ou seja, não vamos ser um culpado muito, sabe? Eles têm que, vamos dizer, mostrar o serviço de que acharam, né, quem estava sendo, né, tipo, sabem que não vai ser alguém vai ser muito interrogado a respeito. Porque você, é alguém que vai ser levado à sua graça e a sua graça talvez faça perguntas. Então, talvez.
das perguntas, ela pode descobrir que o cara não é o culpado de verdade. Ele sabe. Talvez ela tivesse dito, traga até mim. Sabe? Os caras até, talvez até procurassem com um cuidado maior quem é o culpado ou não. Mas daí ela também não pensou nisso. Daí troca ser feito, daí finalmente tá. Agora até parece que eles poemas descobrem que a Rhaenyra toma Kingsland, que ela foi o cara do Mordor, etc, etc. Se eles tivessem descoberto isso logo de cara, sabe? Até faria um sentido um pouco maior em não ter de fato se revelado. Sabe? O cara podia achar assim, não, pera aí, eu não vou fazer isso aqui das latrinas, vou me revelar de uma vez e seja que Deus sabe. Né, seja que Deus quiser, sabe? Mas, né? Não, agora que ele tá sabendo. Mas, pô, mas o cara é sem noção, sabe? O cara ainda não se deu conta. Depois de tudo que ele passou, o cara ainda, sabe? Tentou bancar, falar grosso aí com os caras, entendeu? Tipo, meu, sabe? A primeira vez até tu sabe, tu ainda consegue pôr no caixa 2, consegue tá, sabe? O cara tá acostumado. Mas o cara já é que segunda, terceira vez que o cara, sabe? Esse banco sem noção, entendeu? Tipo, puta merda, sabe? Tipo, pô, sabe? Não dá, né? Não dá, cara. Acho que até eu, se fosse o Loris, eu já largava de mão do cara. Porque, e ela disse, ele me fez um favor ao declarar o senhor morto. Mas também, quando se for como ressuscitar, como diz, pode declarar que o cara é um impostor, entendeu? E a própria porque, vamos dizer, como é que vão saber se ele é o Aegon, né? Seria alguém familiar ao Aegon confirmar que ele é o Aegon, né? E se os outros, e se não confirmarem, tem que ver isso aí também. Então, daí tem a cena do conselho, o Daemon dá o passo Miguel na Rhaenyra aí de que a cabeça do cara, né, do pastor que ele pegou ali, né, matou, o cara, era o e com a não ter, até onde ela sabe, ele não teria motivo para mentir, né? Que ela acredita. Ele até podia ter dito que viu, talvez os caras, né, tiveram a mesma ideia que ela teve, né, de botar um ou que algum balado, tipo, tentou, tipo, se os caras pegaram na Rhaenyra lá, né, usar bastardos para fazer para pegar os dragões, tentaram com o outro. Até pra ver tipo, quem conseguiu, né? Porque até onde eles sabem só quem teria o sangue Targaryen, alguma variação, né? O Naso Valariano, por exemplo. Né, se foi alguém, né? Totalmente usando, ou se foi alguém ligado, né? No mínimo isso eles vão querer saber, sabe? Como que alguém conseguiu. Não sei, se foi um random, assim, né? Como é que era a cara dele? O cara tinha um cabelo de, né? De bastardo, como é que era o seu esquema, assim, né? Um pouquinho mais de pergunta podia ter sido de história que ele teria que inventar, sabe? Minimamente. O do ouro, cara, eu não sei se é pouco ou se é muito ouro com ele, né? Eles devem entender que eles devem falar que é pouco, né? 10 mil. Golden Dragon. Pois é, o cara até alguém já pensou no imposto, né? Uh, e ninguém fala. Bom, por sinal, que eu saiba no livro, destacam taxa lá e o povo fica. Né? O povo fica puto, né? Com essa taxa. Né? Por que o banco nem respondeu sobre os empréstimos? Não sei. Né? Que eu mesmo cogitei meu biblioteca do vai, quem sabe eles pedem alguma coisa pro banco, né? Mas aí por algum motivo o banco. Né? Pelo menos por enquanto não. Não falou, né? E tá, a Helena está grávida, né? Nitidamente. O que meio que dá uma confirmada na teoria
Provavelmente, né, os filhos, né, a tia tava com um caso com a Emon, né? Na teoria, eu nunca cheguei a falar desse vídeo, mas eu tava bem. Eu vi, a gente da internet tinha essa teoria. E meio que muitas vezes teve uma semi. Teve uns foreshadow disso aí, assim. As cenas deles, assim, e até o começo que eles deram ajudar, o jeito que eles se olhavam, tipo, se for analisar, teve um pequeno uns indicativos de que eles estavam tendo um caso. Nos livros, nada dá a entender que isso aconteceu. Isso é uma mudança total, assim, que eles fizeram. Não sei porquê. Teorias do porquê, mas talvez eu botar com mais para desenvolver mais alguma importância, mais agência, mais, né, uma coisa assim, né? Desenvolvimento de importância maior. Ah, também para dizer que até os filhos dela seriam bastardos, né? É mais bastardos ainda, né? Seriam filhos fora do casamento, né? Que não são do Aegon. Bem que os filhos do Aegon vão morrer todos também, se eu não me engano. Que no caso são filhos que não são da Aegon. Daí tá, né, o Hammer chega lá, dá o sobrevoo ali com o dragão, pá, né? Ele podia ter feito de um jeito um pouquinho mais sutil, né? Porque agora todo mundo sabe que ele tá aí, né? Ele podia ter voado né, pro outro lado aí, ter ficado de vigia. O cara entregou pra todo mundo que ele tá aí, né? É, eu não teria feito desse jeito. Bom, daí já troca a cena e daí os loucos. Olha o jeito, e os caras fazem bem. Tipo, não é que nem hoje, né? Chega aí, tem testemunha que eu fiz, tem mandato, né? Cadê teu mandato? Se o juiz expediu um mandato, então não tem mandato, então tchau, né? Que é como hoje em dia seria assim, né? Aí, aí os caras abrem a porta, puxam pra fora, né? Confessou? Ainda não, ainda não. Pera, né? Não tiver diferença, né? Tem gente que reclama, né, reclama do jeito que, né, como é que as coisas são hoje. Mas olha como é que. Cara, é fictício, mas vê se antigamente, bem, né? Tempo, vê se tinha mandato de busca, vê se tinha todas as coisas que tem hoje. Parece que eles deram um contraste de como é que é. Cara, isso talvez. Isso se o cara é inocente, né? Já vai fazer ele não ficar tão popular. Aí a cena final, que olha, eu achei um pouco forçada, né? De fazer o guri só. Bom, talvez só pra ver se o guri faz, né? O que ele conseguiria. Pra ver se até vale a pena botar o guri no trono, né? Tipo, se ele consegue manipular o guri a tal ponto, né, de matar vamos dizer assim, um cara inocente que ele até já perdoou. Talvez tenha esse tenha sido o propósito real da cena. Tipo assim, se o Aemon fugiu, já até tá morto, não sei. Então, que tecnicamente ele seria o único, né, pretendente ao trono para a Rainha. Não sei se ele de fato tem para você pensar, eles botaram uma mulher, né, isso é contra tudo mais, ou se ele só fez aquilo ali só para ajudar a manipular o guri a perseguir o trono, né, a disputar pelo trono. Aí também, não, tipo, uma coisa, ele vai contrariar o cara, ele não tem mais. Porque ele, é o único aliado que ele tem, o único, vamos dizer, a figura paterna, o único, entre aspas, talvez até amigo que o cara tenha, seja o cara. O que o guri ia fazer, né? Montar um dragão e sair correndo e ir embora? É, não teria muito. Seria, não vou fazer, né? Talvez o cara daí se oferecesse e até matasse o cara. Não sei também. É bom, então ele perderia um montador, o único dragão que ele tem na guerra também. Então, né? Fica aquela coisa, né?
E tudo é arriscar, aquela coisa, tipo, porque na cabeça do cara, bom, o único cara, né, vou dizer o meu, né, pá, né, versus um camponês aí que eu não conheço, né, e depois que eu for embora nunca mais ia ver na vida, sabe? De fato fica, né, não tô incluindo, não, de fato o cara matou um inocente aí, né, mas tentando, vamos dizer assim, tentando dizer que, como é que se der o que a pessoa tá naquela situação aí, né, quanta escolha a pessoa tinha de verdade, né, quais eram as opções, né, quais eram as consequências das opções. Cara, também não sei o quão disposto, porque a gente não sabe porque a gente não tá, não tem aquela, não é que nem HQ, né, aquelas, é que nem quadrinhos que às vezes os personagens estão, tem as bolinhas assim, e a gente, eles dizem, pá, tô pensando, se o cara fizer isso, pá, né, se fizer isso, pá, vai. Então a gente não sabe o que o Ormo tava pensando, que ia fazer se o guri não matasse o cara. Quais seriam as consequências? O que o guri pensou também? Ah, se eu fizer, se eu não fizer, pá, né? E vou para onde? Vou fazer o quê, né? Que o guri. Ele podia pegar e tacar, mandar o Dracarys aí nos caras, né? E ir embora, né? No próprio Ormond e nos guardas e daí ir embora. Vou lá pra me render a Renera, sabe? E a Renera vai poupar ele. Nós até achamos, tá, vai, né? Mas ele não sabe disso. E aí, né? Uma coisa assim, tipo, o cara, não, eu sei que se eu fizesse, eu fosse, né? Mas não sabe. Igual iria poupar, mas acho que iria fazer ele vir pra muralha. Né? Então, né? Difícil, né? Eu daria pro episódio uma nota. E eu acho que uma nota 5, e eu acho que eu tô dando muito, porque teve muita coisa que foi bem what the fuck. Não, principalmente aí a parte do Damon com a filha dele, que foi uma coisa forçada pra cacete. Eu não vou aqueles tempos que já deu uma hora de análise, uma hora quase, 1h30 de análise. Eu não vou me estender mais, porque já me estendi. Até que eu tô cansado. Não cansado de sono, mas cansado de fazer, né? Então é isso, gente. Deem like, compartilhem, se inscrevam se não gostarem, pode dar os likes, me diga por quê, deixa um comentário, né? Também se gostou, se achou que eu falei alguma verdade, bata, né? Deem like, o YouTube é o que mais interessa pro YouTube é o like. Se inscreva também, mas né, a gente deixa o like. Se quer ajudar o canal, qualquer coisa, tem os links aí na descrição de doação, né? Então é isso aí. Falo.